Nesse vídeo nós vamos falar sobre investimento em imóveis para ter renda. O que será que é melhor, os imóveis físicos ou os fundos imobiliários? Você vai descobrir nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal A Semente da Riqueza. E vamos ao vídeo. É muito comum no Brasil nós ouvirmos que o sonho de uma pessoa é ter 2, 3 casas para poder alugar e ter renda. Mas muitas vezes isso não se passa de um sonho, porque a conquista da casa própria já é difícil. Quem dirá 2 ou 3 casas? Mas se eu te falar que existe uma forma de você começar a ter renda com imóveis, começando, por exemplo, com R$ 100. E você ir investindo aos poucos e ir construindo um patrimônio que vai te gerar uma renda cada vez maior. Sim, é possível com os fundos imobiliários. Mas será que realmente vale a pena investir em fundo imobiliário ou preciso focar em ter 2, 3 casas para me alugar? E é isso que nós iremos falar. Iremos comparar os imóveis físicos versus os fundos imobiliários. Para simplificar, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um investimento em imóveis através da bolsa de valores. Aqui eu estou falando em imóveis físicos, mas o fundo imobiliário também são imóveis físicos lá, só que por trás tem um fundo que compra vários imóveis e vai gerir aquele patrimônio e vai dar acesso ali aos investidores para comprar cotas desse fundo imobiliário através da bolsa de valores. Mas os dois são imóveis físicos. Só para ficar fácil, quando eu estiver falando sobre o imóvel, aquela residência, você vai lá e compra e aluga, vou falar imóveis. E quando eu estiver falando de fundo imobiliário, vou falar fundos imobiliários. Assim vai ficar mais fácil você entender quando eu estou falando de um ou de outro. É importante entender que a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários são regulamentados por órgãos governamentais, como a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Esses órgãos existem para que protejam o investidor e também garanta que as transações sejam claras e justas tanto para as empresas quanto para os fundos imobiliários, quanto para os investidores. Ou seja, é tudo regulado, regulamentado e não tem risco de você entrar na pirâmide quando você investe ali da forma certa, através de corretora, compra ali suas cotas de fundo imobiliário, compra suas ações. Por isso, não existe essa história de golpe ou pirâmide financeira quando você está fazendo da forma correta. Não é nenhum crime, mas sim é algo comum que muitas pessoas fazem no dia a dia. Por isso, talvez algumas pessoas tenham a crença que bolsa de valores é arriscado, é golpe, é isso. Não, nada disso, tá? É tudo fiscalizado e regulamentado pelos órgãos competentes aqui, então não é nenhum tipo de crime. Mas vamos para o assunto do vídeo. Qual é melhor? Investir em imóveis para ter renda ou nos fundos imobiliários? Para descobrir qual que é melhor, nós iremos comparar os seguintes critérios. Valorização. Qual que valoriza mais? Os imóveis ou os fundos imobiliários? Liquidez, risco, volatilidade, custo e o principal fator, que é o poder de geração de renda, que esse é o que a pessoa quer, né? Ter a renda ali caindo na sua conta, para que ela possa ali arcar com seus custos, com seus gastos durante um mês. Por isso, iremos comparar esse critério e no final iremos descobrir qual é melhor. E eu vou começar pela valorização. Vamos falar primeiro então dos imóveis. E para descobrir o quanto os imóveis físicos valorizaram, utilizaremos um índice chamado FIPZAP, que é elaborado pela Fundação de Estudo de Pesquisas Econômicas, a famosa FIP, aquela também do carro, que faz ali o preço justo dos carros. Nós iremos pegar o índice FIPZAP Vendas, que vai pedir ali o preço médio de vendas dos imóveis em todo o Brasil. Então você vai acompanhar a oscilação, se teve valorização, desvalorizou. Nós iremos ver aqui através desse índice. Lembrando que isso daqui é uma média. O Brasil é um país de proporções continentais, então vai ter lugares no Brasil que vai se valorizar mais, por exemplo, regiões na beira de praia ali, vai ter uma valorização maior, aluguel maior também, mas aqui o índice FIPZAP pega uma média de todo o Brasil, por isso nós vamos ter um aspecto bem amplo. Dado esse disclaimer, vamos para o índice FIPZAP. Segundo o índice FIPZAP, os imóveis residenciais nos últimos 12 anos, de 2012 a 2024, se valorizaram 60,41%. Como você pode ver aqui nessa tabelinha, temos o ano de 2012, 2013, aqui está a valorização dos imóveis, ou seja, em média no Brasil, os imóveis físicos valorizaram 60,41%. Ou seja, se você comprou um imóvel de 250 mil em 2012 e você vender hoje, ele estaria valendo cerca de R$ 401.025. Agora a dúvida é, será que os fundos imobiliários nesse mesmo período se valorizou mais ou menos do que os imóveis físicos? E é isso que nós vamos descobrir agora. Nós iremos olhar o IFIX. Esse indicador representa o desempenho médio dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores, na B3. Nesse mesmo período de 2012 até março de 2023, o IFIX teve uma valorização de 123%, ou seja, o dobro do que os imóveis residenciais, os imóveis físicos. Dessa forma, se você pega aqueles mesmos 250 mil que teria investido ali nos imóveis e pega eles e investe nos fundos imobiliários, você teria, dentro desse período de 2012 até março de 2024, 557.500, frente aos 401 mil dos imóveis, ou seja, tem uma valorização muito maior. Você teria mais dinheiro se tivesse investido nos
fundos imobiliários. Por isso, na questão de valorização, já começamos ali a ver que nos fundos imobiliários, dentro desse período de 12 anos, os fundos imobiliários foi melhor. Mas existe um fator que devemos considerar quando falamos de valorização patrimonial, que é a inflação. A inflação é o aumento geral do preço de produtos e serviços que automaticamente faz com que você perda poder de compra, ou seja, seu dinheiro vai valer menos. Isso significa que o dinheiro que você tem hoje não vai valer o mesmo lá no futuro. Por exemplo, se hoje você gasta R$500 no mercado para fazer uma lista de compra e futuramente você tem que gastar 550 para fazer a mesma compra, ou seja, comprar as mesmas coisas que você comprou com R$500 anteriormente, a inflação foi de 10%, ou seja, seu dinheiro perdeu o poder de compra de 10%. E basicamente isso é a inflação, é a perda do poder de compra da moeda. Então, hoje seu dinheiro vale X, compra X itens, lá na frente esse mesmo valor não vai ter a capacidade de comprar os mesmos itens que comprou agora. Por isso, se a inflação no período do seu investimento foi maior do que a sua rentabilidade, você perdeu o poder de compra, você perdeu dinheiro. Mesmo, valorizou de 250 para 400 mil. Mas se a inflação foi superior a isso, você perdeu o poder de compra. Porque aqueles 250 mil que você investiu valorizou ao longo do tempo, mas não teve uma valorização real. E é isso que iremos avaliar tanto nos imóveis físicos desse período de 12 anos e também nos fundos imobiliários. E para medir a inflação, nós utilizamos o IPCA, que é a medida oficial de inflação aqui no Brasil. Nesse mesmo período de 2012 a março de 2024, a inflação, ou seja, o IPCA ficou em 75,25%. Isso significa que quem comprou os imóveis perdeu dinheiro, porque a inflação foi de 75,25%. E na média dos imóveis, como os vimos aqui no índice FIPZAP, teve uma valorização de 60%, ou seja, você acabou perdendo dinheiro se você investiu no imóvel. Ele valorizou? Nominalmente sim, ele teve uma valorização, mas você não ganhou dinheiro de verdade. Os 250 mil que você comprou naquela época a casa, comprava muito mais coisas que os 400 mil de hoje. Por isso, você perdeu dinheiro. Você não manteve seu poder de compra e nem ganhou poder de compra. Então, na questão de valorização, os fundos imobiliários se saiu melhor. E vamos para o segundo critério, que é a liquidez. O que é a liquidez? Liquidez é a velocidade, a facilidade que você tem de converter um ativo em dinheiro. O que é um ativo? São as ações, os fundos imobiliários, os imóveis, ouro, tudo isso é ativo. Então, basicamente, quanto mais rápido você converte esse ativo em dinheiro, mais líquido ele é, e quanto mais demorado e mais difícil for para você converter um ativo, ou seja, um imóvel, em dinheiro, menos líquido ele é. Nesse aspecto não tem nem discussão, porque se você olhar nos imóveis, é muito comum a pessoa colocar um imóvel para vender e demorar semanas, meses, anos. Eu conheço pessoas que colocou um imóvel para vender, demorou 3 anos para vender. Quando vendeu esse imóvel, o dinheiro para cair na conta demorou mais 3 meses. Ou seja, a pessoa demorou 3 anos para arrumar um comprador. Quando a pessoa comprou, até o banco liberar o dinheiro do financiamento daquela casa, demorou 3 meses. Ou seja, uma liquidez extremamente baixa. É muito difícil vender um imóvel de forma rápida. Por isso, os imóveis têm liquidez baixa. Já os fundos imobiliários, a liquidez dele é de D mais 2. O que significa isso? Você pediu a ordem de compra ali no seu home broker, que é a plataforma onde você utiliza para fazer a compra e venda de fundos imobiliários, em 2 dias o dinheiro está na sua conta, ou seja, tem alta liquidez. Então, na venda do imóvel, liquidez baixa. Na venda de fundo imobiliário, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Na venda e na compra. Na compra de um fundo imobiliário, basta você colocar o valor que você vai comprar, a quantidade que você vai comprar e você compra na hora um fundo imobiliário. Por isso, no critério liquidez, os fundos imobiliários é extremamente superior aos imóveis físicos. Vamos para o terceiro critério, que é o risco. Nesse ponto, muitas pessoas vão discordar de mim no início, mas quando eu começar a explicar cada uma das coisas, vai começar a concordar comigo. Porque existe uma crença que os imóveis que você compra para alugar traz muita segurança. Porque é algo palpável, você está vendo. Já o imobiliário, você tem ali um fundo que comprou vários imóveis, só que você não está vendo. Existe uma certa distância entre você e os imóveis. 3 principais fatores que eu considero que o fundo imobiliário é mais seguro que os imóveis. Por conta de que a diversificação, a liquidez, a gente já falou, e também a gestão. Você vai perceber que, principalmente por conta da diversificação de um fundo imobiliário, eu vou explicar o que é essa diversificação, ele é muito mais seguro que os imóveis físicos que você compra aí para alugar. E por que a diversificação é um ponto que traz muito mais segurança para os fundos imobiliários do que para o imóvel físico? Se você tem um único imóvel, se você vai lá e pega 200 mil, 300 mil, 400 mil e investe no imóvel, você vai ter um inquilino em uma única região e uma única fonte de renda. Se esse inquilino deixar de pagar, você perdeu sua fonte de renda. Se sua região ficar ruim, começar a ter criminalidade, o aluguel vai lá embaixo, desvaloriza sua casa, seu imóvel. Agora, nos fundos imobiliários, em um único fundo, você vai ter ali fundos que tem 5,
10, 15, até 50 imóveis. Vamos pegar de exemplo um fundo imobiliário que tem 30 imóveis. Você vai ter 30 inquilinos diferentes, ou seja, 30 fontes de renda diferentes. Você vai ter em regiões do Brasil diferentes, não só regiões da mesma cidade, mas você tem fundo imobiliário que tem em estados diferentes, ou seja, você tem uma diversificação, uma segurança maior. Imagine só, com 30 inquilinos, com 30 imóveis, se 10 ficar desocupado, você ainda tem 20 imóveis pagando aluguel. Você não fica sem renda, ao contrário do imóvel físico. Se por qualquer questão, o inquilino parar de pagar, você ficou sem renda. Mesmo que você tenha 3 imóveis, você vai ter apenas 3 imóveis, enquanto com R$100 em um único fundo imobiliário, você tem ali 20, 30 imóveis, 30 inquilinos diferentes, regiões diferentes. Além disso, dentro da diversificação também, nós temos diferentes fundos imobiliários que exploram diferentes setores da economia. Você vai ter hospitais, você vai ter shoppings, você vai ter residenciais, ou seja, diferentes setores. E você consegue, com um pouco valor, diversificar em diferentes tipos de imóveis. Por isso, a diversificação traz uma segurança extremamente maior do que o imóvel físico. Além disso, nós temos a diversificação geográfica, ou seja, você tem fundos imobiliários em diferentes regiões do Brasil, não só dentro de uma única cidade, mas diferentes estados do Brasil você vai ter. Também você tem a diversificação e a qualidade dos inquilinos dos fundos imobiliários. Porque você vai ter fundos de shopping, fundos de logística, fundos de hospitais. Imagina, no fundo de shopping você tem Magazine Luiza, Casas Bahia, Renner. São inquilinos que têm alto potencial de pagar você. Ao contrário de você comprar um imóvel de 300, 400, 500 mil. A pessoa que mora num imóvel de 400 mil não tem tanto poder de compra, não tem tanto potencial de pagar ali. Uma hora ou outra pode ser que ela tenha um problema financeiro e deixe de pagar. Ao contrário, ali, você tem um imóvel, por exemplo, do setor de logística, onde você vai ter Amazon, você vai ter Mercado Livre, ou seja, é muito mais seguro por conta da qualidade dos inquilinos e também a diversificação. Você em um único fundo, além de ter vários imóveis, você tem diferentes inquilinos, diferentes setores. Por isso, outro ponto extremamente favorável aos fundos imobiliários é a diversificação de inquilinos e também a qualidade dos inquilinos. E a outra questão dentro do risco, que é a gestão. Nos fundos imobiliários, você tem uma gestão profissional, ou seja, você vai ter uma equipe que está ali cuidando de tudo para você, desde a manutenção, desde a procura do inquilino, do contrato que vai fazer, que está olhando o ciclo imobiliário, que está vendo ali potencial de pagamento do inquilino, está vendo também as reformas, manutenções que tem fazendo no imóvel, ou seja, você tem uma gestão profissional, profissionais capacitados, tem gestores aí de fundos imobiliários que estudou em Harvard, estudou em grandes escolas dos Estados Unidos, fora do país, tem mestrado, doutorado, somente para ficar avaliando o mercado imobiliário e tomar decisões que vai tanto beneficiar o fundo e beneficiando o fundo, beneficia também o investidor. Por isso, de risco, eu afirmo que os fundos imobiliários é muito mais seguro do que os imóveis. Agora, a questão de liquidez. A liquidez ela pode ser uma espada de dupla face. Como é muito por conta da liquidez, o investidor que não tem uma capacidade emocional, que não tem uma inteligência financeira, ele pode tomar decisões erradas. E é aí que o fundo imobiliário se torna mais arriscado que os imóveis físicos. Porque no fundo imobiliário, você vê o gráfico subindo e descendo toda hora. O fundo imobiliário é renda variável. Muitas vezes um bom fundo imobiliário ele pode desvalorizar no curto prazo apenas por uma questão de economia, não porque o fundo está ruim. Alguns investidores saíram de lá, fez um rebalanceio na carteira e isso é comum. É comum os movimentos de curto prazo. Mas muitas vezes o pequeno investidor vai lá e vê isso, vai lá, comprou a 2x e vende a 1x, ou seja, perdeu dinheiro. Por isso, a liquidez traz segurança para quem sabe investir, para quem tem inteligência emocional, para quem investe da forma certa, que tem um critério de investimento, um método, e a liquidez também traz um risco para quem não investe da forma correta, para quem é emocionado. Se a pessoa investir da forma certa nos fundos imobiliários, o fundo imobiliário é muito mais seguro que os imóveis. Já passamos aqui pela valorização, onde o fundo imobiliário ganhou, passando pela liquidez, o fundo imobiliário ganhou, passando agora pelo risco, o fundo imobiliário ganhou. Se você investe da forma certa, como eu disse, o fundo imobiliário é mais seguro que os imóveis. Agora, nós iremos para uma questão que todo mundo fala, que é a variação de preço, a volatilidade. É muito comum nós vermos pessoas, mas fundo imobiliário fica variando, fica caindo o preço, sobe e desce. Realmente isso acontece, mas será que isso também não acontece nos imóveis comuns? Essa é a dúvida. Sim, isso também acontece. Como você pode ver nesse gráfico aqui, que também é o gráfico de comportamento histórico do índice de preço FIPE-ZAP venda,
você pode ver uma variação aqui no preço dos imóveis físicos, dos imóveis residenciais. Você pode ver que houve variação também, ou seja, a principal questão é a questão psicológica. Nos imóveis, você não está vendo, nos fundos imobiliários você tem um gráfico que está mostrando aquilo para você toda hora. Por isso que eu falo que é uma questão psicológica, uma questão emocional. E existe variação nos dois tipos de mercado. Outra coisa que você pode avaliar nesse gráfico aqui do índice FIPZAP é que sim, os imóveis também se desvalorizam, não é só variação. Existe um momento que você pode ter comprado um imóvel a um preço e depende do ciclo de mercado que você vai vender ele mais barato. Ou seja, não é real que a valorização do imóvel é uma linha reta. Não, isso é uma mentira. A valorização do imóvel, além de ter os altos e baixos, dependendo do momento que você compra, dependendo do momento que você vai vender um imóvel, você pode perder dinheiro também. Tanto nos imóveis físicos quanto no fundo imobiliário, você tem que ter uma inteligência emocional, uma inteligência financeira para saber a hora de comprar e a hora de vender. Não é qualquer momento que você vai vender um imóvel, não é qualquer momento que você vai vender um fundo imobiliário. Considerando aqui no quesito somente volatilidade, ou seja, variação de preço, eu vou considerar que os imóveis é melhor nesse quesito por conta de que, como os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, tem investidores olhando ali toda hora, então é muito mais fácil de comprar e vender por conta da liquidez, a volatilidade é maior, ou seja, a variação de preço é maior sim nos fundos imobiliários, por conta dessa fácil negociação dos investidores que estão olhando toda hora. É muito fácil sair de um e entrar por outro. Então, a variação no fundo imobiliário, a volatilidade no fundo imobiliário é maior sim. Mas é importante deixar claro que também existe essa volatilidade nos imóveis. E vamos para o nosso quinto critério, que é o custo. Vamos comparar primeiro os imóveis. Investir em imóveis para ter renda. Se você for financiar ou comprar à vista, você vai ter que se desprender de um alto valor. Se você financiar, por exemplo, você vai ter que pagar no mínimo 20% do valor do imóvel. Ou seja, se você vai comprar um imóvel de 300 mil, você vai ter que ali aportar 60 mil para fazer o financiamento deste imóvel. Além de tudo isso, você tem os juros do financiamento, você tem ali o seguro do financiamento e outros custos, taxas bancárias desse financiamento. Você tem também os custos com cartório, tem o ITBI, que é o Imposto à Transação de Bens Imóveis, tem as taxas de escritura, custos para você adquirir um imóvel é alto. Além do financiamento, você tem que dar uma entrada boa, 20% no mínimo do valor do imóvel. Você tem esses custos com cartório. Você tem também o custo de manutenção do imóvel, porque você alugou o imóvel, aquele inquilino saiu, fiz contrato para reformar. Eu já cuidei de casas de alugados. Eu sei que pessoa que reforma, o inquilino que reforma, ele vai economizar o máximo possível, vai usar a tinta mais barata. Se quebrar coisa, ele vai tentar disfarçar, ou seja, não vai ficar bom o imóvel. Você vai ter que gastar por fora para pagar ali a manutenção do seu imóvel. Então você tem um custo de manutenção. Além do custo, você tem o tempo para você correr atrás de materiais. Você tem ali caçar mão de obra, ou seja, além do custo do dinheiro que você vai ter que gastar com manutenção, tem o tempo também que você tem que gastar com manutenção. E além de tudo isso, tem o IPTU também, que é algo que você tem que pagar se você tem um imóvel para alugar, ou você deixa combinado com o inquilino, isso vai depender muito. Mas se futuramente você querer vender esse imóvel que você comprou, você também vai ter uma taxa de corretagem. Você vai ter que pagar um corretor ali para fazer a venda do imóvel para você. Então, esses são os custos de você ter um imóvel pensando em alugar. Agora, vamos falar sobre os fundos imobiliários. Primeiro, para você adquirir um fundo imobiliário, a acessibilidade é muito fácil. Com R$10 você consegue comprar cotas de fundo imobiliário. Não existe taxa de corretagem na hora da compra. A maioria das corretoras de valores, que é o mecanismo que você usa para comprar os fundos imobiliários, não cobra taxa de corretagem, ou seja, você não paga nada para comprar, apenas o preço da cota do fundo imobiliário. O único custo que nós temos ali no fundo imobiliário é a taxa de administração, que é o custo que o fundo paga para os gestores administrarem os imóveis, os ativos que tem dentro daquele fundo imobiliário. A taxa de administração ela é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário e varia entre 0,5% até 1%, 1,5%, mas é comum ficar entre 0,5% a 1% ali do patrimônio líquido do fundo cobrado anualmente. Por conta dessa taxa de administração, que você nem percebe, você tem a manutenção inclusa, ou seja, os gestores, a equipe do fundo imobiliário está ali cuidando das manutenções dos imóveis e todos os outros custos dos imóveis. Por isso, você, além de não gastar tempo, você também não gasta dinheiro com a manutenção dos imóveis do fundo imobiliário. E isso tira toda a preocupação direta ali que você tem com os fundos imobiliários. Então, no quesito custo e também preocupação, dor de cabeça, o fundo imobiliário é bem melhor do que os imóveis. E agora vamos falar do último, que é o poder de geração de renda passiva. Qual será melhor? Imóveis ou fundo imobiliário? Mas antes, quero te convidar para conhecer o treinamento completo de fundos imobiliários
que vai te ensinar a gerar renda com os fundos de forma correta e segura. Vai ensinar uma metodologia para você montar sua carteira de investimento, fazendo com que você tenha o máximo de geração de renda vinda dos fundos imobiliários. Você vai aprender nesse treinamento como receber aluguéis todos os meses de imóveis de alto padrão, escolher os melhores fundos imobiliários, ter uma nova renda mesmo que nunca investir começando com pouco, e também estratégias que podem fazer você alcançar a liberdade financeira mais rápido, ou seja, ter uma renda passiva que seja capaz de cobrir todos os seus custos. O link está aqui na descrição do vídeo e lá tem a página com mais detalhes explicando como que funciona esse treinamento. Meu amigo, e aqui é o grande interesse de todos, que é o potencial de geração de renda. É aqui que vamos definir qual que realmente é melhor, se é o imóvel, se é o fundo imobiliário, porque o que vale a pena mesmo é o quanto que gera de renda. Se o imóvel gerar mais renda, é melhor investir em imóveis para gerar mais renda. Se o fundo imobiliário, que também são imóveis através de um fundo, gerar mais renda, é melhor investir em fundos imobiliários. E é isso que iremos descobrir agora. Primeiro vamos ver os imóveis físicos. A rentabilidade de aluguel, a taxa de aluguel. Ou seja, vamos ver ali o quanto que o imóvel vale, o preço de venda do imóvel e quanto que ele gera de aluguel. E para descobrir o quanto que os imóveis estão pagando de renda na média do Brasil, nós vamos pegar também o índice da FIP, FIP-Zap Locação. Nele, nós vemos aqui que os imóveis estão pagando, em média, 5,89% ao ano. Isso aqui atualizado em abril de 2024, ou seja, na média, os imóveis estão pagando anualmente uma taxa de 5,89%. Isso mensalmente dá 0,47% ao mês de aluguel. Por isso, se você investir R$400 mil no imóvel para alugar, você vai ter um retorno médio de R$1.880 de aluguel, ou seja, 0,47% mensalmente. Quero mostrar duas coisas para você, que é o histórico mensal aqui também do site da FIP, onde você pode ver que mês a mês o quanto que o índice andou, ou seja, você pode ver que a média fica em 0,44%. E para não ficar somente na teoria, ou seja, somente nessa pesquisa da FIP, eu entrei aqui em sites que vendem imóveis e fui pesquisar o quanto que o imóvel vale e o quanto que ele está cobrando de aluguel. E você pode ver aqui no primeiro, um imóvel aqui, um apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, à venda por R$300 mil, aluguel de 1.250. Se nós pegarmos aqui 1.250 e dividirmos por 300 mil para descobrirmos quanto que é a taxa de aluguel, ou seja, quanto de retorno mensal esse 300 mil está me dando, ele está dando um retorno de 0,41% ao mês. Se pegarmos aqui outro imóvel também, ou seja, eu peguei diferentes imóveis, diferentes regiões, diferentes preços, para realmente mostrar para você que a taxa média nacional do retorno de aluguel do imóvel varia entre 0,40% a 0,49% mensal, ou seja, é uma taxa que vai variar então 0,43%, muito próximo disso que o índice FIP-Zap Locação nos mostrou. Outro imóvel aqui, um apartamento com 3 quartos, 2 banheiros, 84 metros quadrados, por R$720 mil, tem um aluguel aqui de R$3.200. Isso vai dar, se a gente pegar aqui R$3.200, vai dar aqui 0,44% ao mês de retorno desse imóvel de 720 mil. E peguei outro imóvel aqui de exemplo para ninguém ficar na dúvida, que é um imóvel de 3 quartos, 3 banheiros, de 203 metros quadrados, de 1.250.000, ou seja, um imóvel um pouco mais caro, de alto padrão, que cobra um aluguel aqui de 5.500 caso você vai morar nele. Ou seja, 5.500 tem um retorno dos 1.250.000 de 0,44% ao mês, ou seja, fica entre essa faixa, variando de 0,4% a 0,5% aí os imóveis físicos. Então o índice FIP-Zap traz ali a média realmente no Brasil e vimos aqui provas reais de que realmente, se você alugar um imóvel, você vai ter uma rentabilidade dentro de 0,4% a 0,5%, tá? E agora chegou a hora de vermos os fundos imobiliários, o quanto que ele está te pagando mensal, o quanto que ele está te pagando anual nos fundos imobiliários, quanto que ele te gera de renda. E para isso, eu peguei o dividend yield médio do IFIX. O dividend yield basicamente é o quanto o fundo imobiliário está pagando ali de dividendo, que basicamente é o aluguel do fundo imobiliário. Peguei a média do IFIX. Primeiro eu trago esse gráfico aqui da Economática. Em fevereiro de 2023 estava pagando 11,26 ao ano. Eu resolvi atualizar esse gráfico, fui lá, entrei ali no IFIX, olhei os fundos imobiliários que estavam no IFIX e peguei agora em junho de 2024 o dividend yield do IFIX. Atualmente o IFIX está pagando 11,29% ao ano. Isso vai dar uma taxa mensal de 0,89% ao mês, ou seja, mais do que os imóveis. E para ficar fácil o comparativo, se nós pegarmos aqueles 400 mil dos imóveis físicos e investíssemos em fundos imobiliários, esses 400 mil renderiam R$ 5.560
mensais frente aos 1.880 dos imóveis, uma diferença de R$ 1.770. Ou seja, os fundos imobiliários pagam muito mais dividendos do que os imóveis. Você tem um retorno maior sobre o seu investimento nos fundos imobiliários. Isso pegando a média do IFIX, porque tem muitos fundos imobiliários que pagam mais do que 0,89% ao mês, pagam 90% até 1% ao mês. Por isso, se você aprender a investir da forma correta, montar uma carteira diversificada, você consegue aí agir 1% ao mês com os fundos imobiliários tranquilamente. Acredito que ficou claro até aqui que investir em fundos imobiliários é melhor do que investir em imóveis. Por isso, se você tem interesse de aprender a investir em fundos imobiliários, vem aqui no link da descrição e clica lá e conheça mais sobre o treinamento de fundos imobiliários. Muito obrigado, esse foi o nosso vídeo e até mais.